É isso aí, galera, sejam bem-vindos, muito boa noite. A gente está aqui com o Rodrigo e com o Gustavo Rabelo, da PowerPick, que é nosso convidado da noite, e a gente vai estar conversando um pouco mais sobre como o digital ajudou o varejo nesse momento de pandemia que a gente tem enfrentado, que não é novidade para ninguém. Então, a ideia desse episódio de hoje é a gente trocar um pouco de como funciona essa transformação digital e o que a gente pode esperar de uma transformação digital, né? Então, seja bem-vindo, Gustavão. Boa noite. Opa, primeiramente, obrigado, João. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. Um prazer estar aqui para bater um papo com vocês aí. Pô, da hora, cara. Bom, vamos lá, cara. Eu acho que para apresentar um pouco, né, o Gustavo Rabelo, ele é proprietário da PowerPick. A PowerPick é uma empresa atacadista, né? Vamos falar que ela é uma confecção atacadista e varejista. Eles têm várias lojas aí espalhadas pelas principais cidades daqui no interior de São Paulo e na capital, que funcionam ao atacado de vocês também, né? Isso, a gente tem os dois lá. Tem o atacado e tem o varejo também. Beleza. Cara, conta um pouco pra galera aí que tá em casa, que não te conhece, que não sabe da tua história, como que foi esse processo aí da PowerPick? Eu sei que, bom, pra quem não sabe, acho que ninguém sabe, eu conheço o Gustavo desde que ele é mais novo e tal, então eu sei que o processo, né, que tipo, foi a empresa era do pai dele e aí provavelmente ele assumiu depois. O seu pai basicamente fundou a empresa quando estava nascendo, né? Isso, cara, para ser bem preciso, João, eu nasci em fevereiro de 94, a empresa foi fundada em abril de 94, então eu tenho exatamente a mesma idade que a empresa, cara. Mesma idade que a empresa. Pô, da hora. E aí, mano, conta um pouco pra gente aí como é que foi esse negócio com a evolução do teu pai, né? Um pouco da história da PowerPick que a gente quer entender. Eu sei que vocês começaram em Águas de São Pedro e, pô, vocês cresceram pra caramba. E muito antes de entrar no digital, vocês já estavam crescendo como empresa, depois entraram no universo digital. Então conta um pouco pra gente como foi esse processo até você assumir a empresa e como é que foi essa parada. Legal. Bom, primeiro, né, como eu disse, meu pai ele morava na França antes de fundar a empresa. Ele morou 8 anos na França. Ele ficou com a minha mãe lá durante esse período. Na verdade, minha mãe engravidou lá, né? Eu quase nasci na França, eu acabei vindo para cá. Eu acho que eu veio com uns 3, 4 meses já de. Bateu na trave, hein, parceiro? Bateu, cara. Quase que eu peguei o. Quase ficou francês. Documento meu. Ficou quase ali. Mas ele veio para lá. Meu pai, na verdade, ele quase se formou em engenharia. Ele terminou no último ano. Ele fazia engenharia em São Paulo, daí no último ano ele acabou desistindo da faculdade, foi para a França, ficou 8 anos lá como músico. Ele tocava violão, ele tinha uma banda lá, e daí chegou um ponto que ele jogou tudo para cima, viu que não ia dar muita coisa ali e acabou vindo para o Brasil com o intuito realmente de empreender aqui no país, né? E voltando para cá, a gente não é de Águas de São Pedro, a gente é de Sorocaba, né? Eu nasci em Sorocaba, a família do meu pai também, meu pai, enfim, todo mundo. E ele veio para cá na época, né? Eu tinha acabado de nascer e ele abriu uma loja na época de artesanato, né? A ideia do nome PowerPick, na verdade, porque muita gente me pergunta o porquê do nome e o porquê do símbolo tartaruga. Né? A gente ia chegar lá, Estou já adiantando, E, na verdade, meu pai, ele queria ter uma empresa que fosse 100% brasileira, que ela tivesse uma identidade brasileira, né? E para quem não sabe, a PowerPick, o nome PowerPick, a construção vem da construção PowerPick, que é uma construção tipicamente brasileira, né? Então, o início de tudo aqui no Brasil era a construção PowerPick, porque não tinha nada, né, mano? É exatamente isso. Exatamente, era barro junto com madeira, com areia, né? Eu não lembro direito como que era areia, tinha também pedra, mato, né? Exatamente, para dar liga, eles tinham bastante estruturado. Era uma maçaroca ali que os caras faziam e fazia casa.
Então, na verdade, ele pegou esse nome, né? E ele começou a trabalhar com produtos de origem de Minas Gerais, né? Que era o produto de artesanato de lá, né? E colocou o nome de Pau a Pique justamente por esse... Está em Águas já. Desculpa, eu não vi, João. Está em Águas de São Pedro ou em Sorocaba ainda? Não, isso é Águas de São Pedro. A gente mudou para cá. A primeira loja foi em Águas, não foi nem na rua principal, onde tem a principal loja nossa aí. Foi numa loja de trás, uma loja pequena que ele alugou ali. Ele começou com artesanato e no meio do caminho ele foi testando algumas roupas e acabou dando muito certo as vendas das roupas, né? Ele fazia estampa na época, né? Então ele estampava Isso eu até lembro um pouco do meu pai, que ficava até 2 da madrugada, 3 da madrugada, estampando embaixo lá a gente tinha um quartinho em casa na época, né? Ele ficava estampando as camisetas ali para vender no dia seguinte na loja. Então, ralando, assim, né? Como todo empresário no Brasil, ralando. Ralando, e até porque ele veio para cá, assim, sem capital, foi assim na raça mesmo. Foi realmente na raça mesmo. Minha mãe ficou várias vezes comigo ela me amamentando dentro da loja, então eu até brinco que eu nasci dentro de loja e foi realmente isso mesmo. Eu fiquei realmente desde que era bebê mesmo, eu estava dentro do varejo já, né? Dentro do varejo, já não está no sangue, quase que literalmente. Quase que literalmente, exato. E daí ele começou assim, ele começou testando, aí no final das contas deu certo a parte de camiseta, ele começou a ver que ali era um bom negócio, ele acabou tirando, né, de fora a parte de artesanato, ele acabou focando a parte de roupa, né, de camisetas na época. E daí depois a coisa foi caminhando, né, na época ele construiu a confecção, que é a nossa, né, que é a nossa atual confecção ainda, a gente está ampliando, inclusive, para o ano que vem. E daí começou, cara, até chegar onde a gente está hoje, né? Hoje a gente está com 7 lojas, está com operação no varejo físico, operação no varejo online, no atacado físico, eu estou entrando agora também no atacado online. No atacado online, olha só. Cara, é muito legal de ouvir a história. Eu gosto particularmente de histórias de empreendedores, né? Porque mostra o quanto as pessoas ralam para ter o negócio que elas têm, né, cara? E como é o pra você falando, o cara até 2 horas da manhã, a gente muitas vezes se encontra na mesma situação e será que vale a pena, né, cara? Então, aí tá uma das respostas que a gente, com certeza, eu acho que vale a pena, né, cara? Você tá ralando, tá empreendendo. E é legal, porque é uma história diferente, né? Normalmente, seu pai era músico na França, para se tornar um empresário no Brasil e de sucesso, é uma curva, tá ligado? Muito grande, né? O que o cara fez, né? Então, a capacidade de transformação e provavelmente de resiliência, né? Para fazer tudo acontecer, tá ligado? Do jeito que aconteceu. E, mano, como é que vocês foram parar em São Paulo? O atacadista de vocês, a confecção é em São Paulo, é em Águas? Eu não sei onde fica exatamente. A gente hoje tem a nossa a maior loja aqui né, você deve saber, a maior loja aqui, eu acredito que entre Águas e São Pedro também, nossa, que fica aqui no centro de Águas. Quem vê pensa que foi do nada, assim, são mais de 1.000 metros de loja, né, e foi uma coisa, foi praticamente um quebra-cabeça ali, porque a gente saiu da loja que a gente estava atrás na época, né? A gente foi para a parte da rua principal, alugou um pedaço ali de uma loja que tinha na época e a gente foi comprando. Na época, o pai foi comprando praticamente quase o quarteirãozinho ali inteiro e a gente acabou ficando uma coisa só, né? Então são 2 andares de loja, são 3 andares de prédio, mais 2 andares de loja. E a gente tem também no Shopping Piracicaba. No Shopping Piracicaba, inclusive, poucas pessoas sabem, mas a gente é uma das lojas mais antigas de lá. E a gente está quase 20 anos. O mais importante da região aqui que a gente está, a região que a gente está é de Piracicaba, para quem não sabe, a Sion atende a região de Piracicaba toda, a gente atende o Brasil todo, mas a gente está na região de Piracicaba, né? E é um dos shoppings mais importantes da região, cara, de venda, assim, referência. Sim. A gente está quase 20 anos lá. O shopping acho que tem 20 e pouco, se eu não me engano. E a gente daí
expandindo, né? A gente começou aqui em Águas, depois a gente partiu para Piracicaba, a confecção nossa é aqui em Águas e São Pedro também, a nossa produção, né? E daí a gente partiu, fomos para Campinas, no Shopping Dom Pedro, né? Que é um dos maiores shoppings da América Latina. A gente hoje também tem em Americana, mas aí não é em shopping, daí é em rua mesmo, né? E em São Paulo a gente tem o Atacado, que fica hoje no Bom Retiro. A gente começou em Pinheiros, né? Na época onde Pinheiros era um polo de atacado, na época, né? Antes a gente tinha Bom Retiro, tinha Itaim Bibi, e você tinha Pinheiros também, que era muito forte, né, na parte de atacado, e acabou, conforme o tempo, acabou mudando ali mudou muitos bares, começou a abrir restaurante, um monte de coisa, e acabou saindo mesmo as lojas de atacado e acabou, né? Ali não existe mais praticamente o atacado. Virou outra coisa. Daí virou, daí no final das contas a gente teve que se virar ali, porque a gente tem um prédio ali muito bom, é muito espaçoso, é numa localização muito boa, e a gente acabou, recentemente, inclusive, a gente acabou mudando para varejo. E a gente mudou para o Bom Retiro, que é o principal polo de atacado do país, né? Não, ali então, é mesmo, estão extremamente bem localizados. Negócio diferente, cara. Bom, e assim, você trabalha mostrando tudo isso, a gente vê que a série do negócio sempre foi o varejo, a parte física, o atacado, que é físico também. Em dado momento, vocês instauraram ali, começaram o processo de digitalização. Eu lembro de ver no seu Instagram, na loja principal, vocês tinham um totem, né, mostrando a loja e tal. Eu falei, bom, esse acho que é um momento de virada, onde acho que acontece a sua sucessão, eu acho, a sua entrada, né? Porque você foi estagiário da Vetex, né, mano? Tipo, sim, fui. Essa é uma coisa que a gente não comentou aqui. Ele trabalhou. A Vetex é uma gigante aí foi comprada. Não sei se ela foi comprada. Não. Ela comprou uma outra empresa que é do Alfredo Soares e ela é uma gigante da tecnologia. Né? Isso. Hoje eles são. Soares, alguma coisa? Não peguei a época dele, ele foi depois. Legal. Trabalhei. Mas hoje os caras são considerados unicórnios, né? Os caras já passaram de $1 bilhão de dólares, os caras hoje estão imensos. Estão imensos. E aí, provavelmente, você estando numa empresa de tecnologia, quando você entrou para sua empresa, eu preciso colocar esse universo aqui. Conta pra gente, eu acho que foi isso. Se eu estiver enganado, você me corrige. Olhando de fora tudo acontecendo, né? Me corrija. E como é que foi esse processo, cara, para você... de digitalização, se seu pai compreendia essa parada numa boa, ou se havia um choque, e como é que foi esse processo de digitalizar e ter o e-commerce? Começar a trabalhar nessa parada. Vamos lá. Bom, em questão da minha relação primeiro com a empresa, né? Eu efetivamente comecei a trabalhar na PowerPeak quando eu estava ali para o final da faculdade, né? Eu sempre acompanhei muito meu pai. Eu acho que, antes de tudo, eu sempre falo que ele, além de meu pai, ele sempre foi muito meu amigo e sempre foi um dos caras que eu mais admiro, se não for o cara que eu mais admiro na minha vida. Né? E quando eu falo admiração, eu falo em todos os sentidos, não só como empreendedor, mas como um cara que, de fato, como se fosse realmente mais um trabalhador que move esse Brasil, logicamente, em devidas proporções, mas é um cara que eu enxergo dessa forma, um cara que tem muito caráter, e eu acho que é isso que é a sustentação para você ter algo de sucesso, né? É você ter realmente persistência naquilo, é você ter caráter e você, de fato, acreditar, sonhar e acreditar e ir atrás do seu sonho, né? E isso ele sempre teve. E eu sempre participei muito disso, e quando eu falo participar... eu sempre me interessei muito no que ele fazia, e ele sempre passou muito isso para mim, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, e um dos erros que eu vejo muito acontecendo em empresas familiares, é de você não ter essa troca de informação, de fato, no que acontece no dia a dia da empresa, e os filhos, muitas vezes, chegam lá na frente e acabam tendo que assumir uma coisa que eles não entendem absolutamente nada, né? E acaba enrolando demais. Isso é uma das coisas mais comuns que acontecem. Quando a gente trabalha com consultoria, a gente sempre vai sentar, né, com quem manda são os donos da empresa, né? E
E, novamente, tem a pessoa da sucessão. Muitas das conversas de alinhamento acontecem na sala de reunião, tá ligado? Porque daí você faz algumas perguntas que o cara entende que ele vai ter que falar algumas coisas ali, normal, e aí você vê que muitas vezes os caras nem até tipo, para a reunião, para marcar uma próxima reunião, porque você vê que alinhada a reunião não vai ser produtiva, entendeu? Então os caras precisam primeiro eles se atualizarem para depois me atualizarem de alguma coisa, entendeu? E isso é muito comum, cara, muito comum. Da hora que é um pensamento diferente. Continua, te interrompi. E então ele sempre me deu essa abertura, e eu sempre participei, mesmo eu não estando trabalhando diretamente na empresa, quando eu era adolescente, pré-adolescente, mas ele sempre me passava o que estava acontecendo, e então eu sempre me inteirei realmente do que estava rolando na empresa, não diretamente, porque eu não estava ali dentro, mas eu sempre estava inteirado. Durante a faculdade, no final da faculdade, eu fui fazer estágio na Vetex, né? E eu já estava com essa ideia, isso no meio da faculdade eu já estava com a ideia de criar realmente e-commerce na empresa, né? Era realmente uma perna que a gente não tinha ainda, né? A gente sempre foi uma empresa muito sólida, tradicional, né? Como eu falei, há mais de 27 anos aí agora, mas a gente não tinha esse lado e a gente não tinha ninguém que entendesse disso, né? E é muito difícil, sabe? Eu acho que quando você... eu acho assim, eu sempre junto a questão da competência com a sorte, que eu acho que os dois sempre jogam lado a lado, né? É bem bom você ter os dois. Mas eu tive realmente... Meu pai, ele sempre foi muito... ele tinha assim uma resistência para esse tipo de coisa, porque você imagina só, uma pessoa que trabalhou a vida inteira no tijolo e no cimento, do nada eu venho para a pessoa e falo que você vai ter que gastar X reais, ou a gente vai ter que fazer um projeto que vai custar tempo e dinheiro, mas não tem nada palpável, nada para você pegar e para você ver ali, é complicado e é compreensível vindo dele. É abstrato pra caramba, né, a ideia. Completamente. E pro seu pai que construiu na caderneta, muito provavelmente ele iniciou a empresa dele como meu pai, como o pai do Rodrigo. Sim, e era tudo na caderneta, a contabilidade dele estava toda ali, né, cara? E ele acompanhou. E, pô, é uma disrupção grande, né? A gente fala, pô, em 27 anos, olha a mudança de cenário que brusca, né, cara? É gigantesca, né, meu? É um abismo, né? E eu imagino como na minha, como deve ter sido também. Sim. Mas assim, foi complicado no começo para eu poder convencer ele da ideia, mas ao mesmo tempo eu coloco o elogio ali, porque realmente ele foi um cara que ele sempre me deu abertura para fazer as coisas, e isso realmente eu acho essencial, porque se ele não tivesse dado abertura nenhuma, nada teria acontecido. Então ele deu abertura para que aquilo acontecesse, e eu comecei o projeto em 2016, né? Para quem vê, fala assim, pô, 2016 é recente, cara, mas se você for pensar em 2016, poucas empresas, inclusive as grandes, tinham uma operação de e-commerce. Sim, então, assim, exatamente isso. Isso eu ia falar, vanguarda pra caramba, já pensando em uma inovação, né? Sabendo que tinha que inovar em algum momento. Exato. Então, assim, daí foi quando eu comecei. Eu estava no final da faculdade, eu não entendia nada de como funcionava, eu comecei a ir atrás de informação, e daí, na época, eu dei o start no projeto para a gente começar realmente o projeto da construção. Eu já comecei na época com a Vetex. A Vetex não era tão cara como ela é atualmente, então eu consegui fazer um bem bolado legal ali, e a gente conseguiu tocar com ela. E eu demorei em torno de 6 a 8 meses para ter o setup da loja, né? Isso no período de 2016. Quando eu iniciei com a Vetex, eu sempre fui um cara muito curioso. Eu falei, cara, os caras falam muito bem dessa empresa, né? Os caras falam muito bem, os caras realmente parecem ser muito bons. Cara, eu vou tentar ver qual é que é. E eu fui lá e prestei para fazer estágio na Vetex. Eu queria, de fato, aprender como que funcionava o e-commerce, e eu falei, cara, eu acho que
antes de ter qualquer tipo de curso, qualquer tipo de vídeo, eu vou realmente trabalhar mesmo nisso e trabalhar com os melhores ali, né? E eu passei no processo seletivo da VTEX na época e fui fazer estágio com os caras, e na época eu fiquei na área de projetos, e foi muito bom para mim, cara, porque eu pude, de fato, entrar ali no mundo, no centro mesmo ali do e-commerce, e eu fui startando o projeto nosso em paralelo, né? Então eu trabalhava nos dois, eu fazia a faculdade, estava terminando a faculdade, trabalhava no estágio e também estava no projeto do e-commerce. E daí, no final aí de 2016, a gente deu início aí. Pô, da hora. E a hora que a transformação, assim, tipo, vamos lá, né? Pra galera que talvez não entenda muito. Pra gente ter um e-commerce, a gente precisa ter um sistema linkado a tudo isso, precisa acontecer, né? De maneira tudo belezinha. Pra vocês, foi tranquilo essa transformação, tipo, de instaurar de fato o e-commerce? Fala assim, pô, nós vamos começar uma operação de e-commerce. O que a gente precisa fazer, entendeu? Para você, como é que foi essa transformação? Se foi que demorou de 6 a 8 meses? Foi uma parada conturbada, assim, tipo... Porque nessa época, vamos lembrar que em 2016, não existiam empresas como a Sion existe hoje, como existem assessorias que fazem acontecer. Tinham agências. E as agências, as clássicas agências, elas trabalham nada estratégico. Ela não te dá o panorama estratégico, ela te dá o panorama visual ali, uma mídia atrativa, te traz um tráfego, mas ela não tem nada de estratégia por trás, né? Então, assim, é outro universo quando a gente começa a falar disso. A empreender em 2016 no universo digital, por mais que sejam só 5 anos, pô, é uma grande diferença. E como é que foi isso lá atrás, buscar esse... Bom, primeiro que faz maior sentido do universo você ir trabalhar na VTEX, e até uma puta de uma sacada sua da hora, né? E trabalhar com o pessoal, deixar um pouco seu negócio ali e trabalhar, tá ligado? Buscar informação com quem é melhor, que muitas vezes uma imersão é melhor que um curso, né? E parece que faz sentido. E depois trabalhando na sua empresa. E como é que era esse momento, tá ligado? Da transformação, quando começou a acontecer, os pedidos chegarem e tal, essa parada? Olha, João, eu falo que às vezes, eu falo que a ignorância, às vezes, ela te traz paz, sabe? Porque você não sabe muitas vezes o que está acontecendo e você acha que está tudo bem. Então, para mim, no começo, cara, eu não entendia, como eu falei, eu não tinha um conhecimento de como funcionava. Eu falo de boca aberta para você que, assim, tanto eu quanto a minha equipe, tudo que a gente aprendeu foi 100%, ou digo 90%, cara e foi coragem. na prática, foi fazendo, exatamente. A gente começou, para você ter uma ideia, a gente não tinha espaço para começar, então, para você ter uma ideia, eu comecei no fundo da casa do meu avô. Tem um barracão ali e fica muito perto da confecção, né? Então, na época, eu peguei ali, eu falei, cara, vamos começar e vamos pegar onde tem espaço. Não tinha espaço, e assim, eu não tinha nem como pedir algum tipo de espaço, porque é um negócio que, cara, a gente não sabia se ia dar certo, e realmente eu não tinha onde colocar mercadoria, enfim, não tinha nada na época para começar. E eu peguei ali o fundo da casa do meu avô, a gente levou algumas mercadorias ali, e foi, cara, e foi assim, da minha parte, foi conversando com o máximo de pessoas que eu conhecia, foi tentando usufruir o máximo do meu momento que eu fiquei na VTEX, na própria agência, que deu start com a gente na época, a gente não trabalha mais com eles, mas foi com eles que eu comecei na época. Eu buscava, o tempo inteiro eu buscava saber de fato, tentar achar o norte para eu caminhar, né? E falo para você, cara, assim, e uma dica que eu dou para todo mundo que queira estar começando, a ideia que você tem, o plano que você faz, vai ser 10% disso você vai usar lá na frente. Porque os outros 90% você vai mudar o tempo inteiro, você vai ajustar o tempo inteiro até você achar a medida certa da coisa. Então, uma coisa que eu tinha e que eu acho que me ajudou bastante era ter um pouco, não tinha também tanto assim, mas era ter um pouco do know-how do varejo na época, o varejo físico.
porque uma das coisas que eu penso, né, isso é uma visão minha, eu não gosto de dividir o varejo, o e-commerce do varejo online, do varejo físico. Eu acho que assim, a gente tem que pensar os dois como uma coisa só, mas com nomes diferentes, né? Então, em vez de você falar assim, estou alugando uma loja, tá, eu estou alugando uma plataforma, né? Que é a sua loja, né? Uhum. Meio de pagamento, você vai ter que ter também funcionário para você despachar sua mercadoria. Então, o funcionário que vai fazer o atendimento, que vai despachar a mercadoria, se vai ser você o funcionário, também é como se fosse um vendedor da sua loja, né? Porque o atendimento do e-commerce é o vendedor. É aquele cara que vai estar de cara a cara com o cliente. Então, é o único ponto humano que o cara tem, né, dentro de toda a sessão de e-commerce, né? Então ele acaba atuando como influenciador e vendedor pra caramba ali no processo. Sim, exato. Então, assim, cara, foi complexo, cara. Foi complexo. Como eu falei, a gente começou no fundo da casa do meu avô. Eu não conhecia nada. Realmente, assim, eu e minha equipe, porque assim, minha equipe, quando eu falo, é uma pessoa, tá? Mas uma pessoa só, tá? Não, são dois. Já pode chamar. Exatamente. Você pegar no dicionário, dois é equipe, né? É plural. Então, você fala equipe para parecer uma coisa vistosa, uma coisa, pô, já tem uma equipe, né? Um departamento com 300 pessoas. Exatamente. Então, tinha eu e a Cris, que inclusive hoje ela trabalha junto comigo, ela é meu braço direito hoje, né? Continua comigo aí. E comecei eu e ela, e a gente, eu ficava mais na parte externa, então eu que ia atrás de tráfego, de tentar trazer tráfego, de tentar entender o negócio, de como que eu ia trazer tráfego para o site, e ela ficava na parte aí de atendimento, de despachar pedido. Cara, no começo a gente não despachava quase nada, então assim, era uma coisa que dava para fazer. Foi desse jeito. Pode falar, perdão. Não, e foi desse jeito, e a gente começou dessa forma e foi ajustando as coisas, MVP, né? Vamos dizer que naquele momento talvez você não soubesse o que você estava fazendo, mas você estava literalmente fazendo o MVP do e-commerce ali do negócio e fazendo no mínimo toda a estrutura possível e imaginável. Porque muito empresário, isso é até às vezes uma coisa que eu converso com o Rô e a gente entende, né? O brilho da gente, o ego leva a gente a querer, às vezes, fazer as coisas, esperar o medo de falhar, esperar a melhor situação, ou, se não, a melhor estrutura possível para você estar iniciando aquilo ali, para falar, mas eu tenho as melhores, se com a melhor estrutura e no melhor tempo, eu tenho melhores chances. Eu acho que não, tá ligado? Hoje eu vejo que não, tá ligado? Que não é bem assim. A gente fica sempre esperando o melhor momento chegar, demora, e a gente, que você falou, a gente aprende muito mais na execução da parada do que no planejamento. O planejamento ele é ótimo, ele tem que ser feito. Sim. É essencial ter um business plan ali para te guiar, né? Até para você entender se o seu negócio é um bom ou um mau negócio. Mas visto que é melhor feito do que não feito, entendeu? Feito de alguma forma, né? Do que simplesmente se nunca tivesse tomado essa iniciativa. Eu acho que essa é uma das principais mensagens aí que você estava passando no processo. É difícil, obviamente, é a mesma coisa que empreender no físico, só que no digital, né? A gente vai precisar das mesmas ferramentas, só que de forma diferente, e é mais fácil você começar com qualquer estrutura que você tiver do que você esperar o melhor momento chegar. Porque, sinceramente, a gente que está empreendendo, não existe melhor momento, tá sempre confuso, tá ligado? Tá sempre, no Brasil, pelo menos, né? Tá sempre alguma coisa acontecendo ali para deixar a gente desconfortável. Exato. João, deixa eu complementar um negócio que o Gustavo falou que é bem importante, cara. Nessa ideia, pelo menos a gente que trabalha bastante nessa parte aí dos bastidores, de criar essas plataformas, esses e-commerce, que o cara acha que, por exemplo, a gente tá falando bastante aqui de e-commerce e o cara acha que o futuro vai ser só e-commerce, que as duas coisas são completamente separadas. O cara vai falar, putz, o mundo físico, o offline deixou de existir, eu tenho que ir pro online. E as tendências que a gente vê e os resultados que a gente vê de alguns cases de sucesso, e a gente implica isso com alguns clientes também, é justamente a estratégia omnichannel, né? Que a gente fala de ações
em que você usa exatamente isso que o Gustavo falou de, cara, é a mesma coisa, são experiências em ambientes diferentes, mas você tem que atender o cara bem dos dois lados. Por mais que a internet ela vem crescendo muito, cara, nunca vai substituir, até o momento a gente não tem nenhuma tecnologia para isso, para substituir o tato do tecido, por exemplo, né? Se for uma roupa ou a questão do calçado e etc. Então é muito importante a gente pontuar que não quer dizer que esses avanços do e-commerce, tudo isso que a gente está falando bastante do e-commerce, vai deixar de existir o varejo físico, né? O atacado físico, que os dois são muito importantes e mais importante que tudo isso é você conseguir caminhar com essas duas estratégias, né? Você conseguir criar boas experiências dos dois lados. É até legal que a gente faz uma analogia bem bacana para os clientes quando a gente conversa, que é justamente essa questão. Cara, você vai criar um e-commerce, criar um site, por exemplo, é a mesma coisa de você ter uma loja física. Se você for lá montar, né, você construir, alugar tal, se você não levar as pessoas lá com o uso de uma propaganda, atrair as pessoas para lá, que no caso a gente fala da questão do site, que é o tráfego, ninguém vai frequentar. Então, não é também só partir, legal, vamos implementar o e-commerce. Visto que tudo que você falou aí, Gustavo, que você teve que aprender várias outras coisas para dar sequência nesse projeto. Então, acho legal a gente pontuar isso aí também. Galera, muito se conversa, né? Porque muito se fala na internet sobre empreender no digital. O digital nunca esteve tanto na boca das pessoas. E como a gente estava conversando, existe um mega ruído entre tudo isso, né? Até pouco tempo atrás, entendia-se, acho que até hoje se entende internet como mídia social, né? E aí o cara muitas vezes se frustra no que está fazendo porque ele vê o marketing digital como uma estratégia de digitalização do negócio dele apenas como mídia social. E é visto em tudo isso daqui que é bem mais do que isso. O que, assim, a gente não está dizendo, galera, que é difícil fazer. O que a gente está dizendo é que tem que ser levado a sério tanto quanto você leva a sério o seu negócio. Que tem que ser analisado e até talvez mais, porque o universo da internet é mais competitivo do que seu micro-universo da sua cidade. A sua cidade te limita ao número de concorrentes que é da sua cidade. A internet, muito pelo contrário, ela te joga no universo que está todo mundo ali, todo mundo tem acesso. Então é tão importante quanto no seu próprio business você ter, né, um cuidado e atenção para o seu business digital. Não é difícil, mas é tão desafiador quanto um business qualquer. Tem que ter essa informação, tem que buscar, tem que ter referência. Né? O Gustavo estava falando aqui, pensa aí, né? O cara deixa um pouco o seu próprio business para aprender em outra empresa qual que é o business digital, entendeu? Então, assim, entende-se que é um movimento que é necessário, né? Entender, se dedicar com essa parada, não é simples assim, é o que eu falo, a maioria das pessoas se frustram com o marketing digital, entre aspas, delas, porque elas montaram as lojas delas no Instagram e no Facebook e postaram como todo mundo fez, do mesmo jeito que ele vê todo mundo fazer, e aí ele tem resultados na média ou abaixo dessa média, e talvez não sabe por que isso esteja acontecendo, né? Talvez eu esteja aplicando alguma coisa. Uma pergunta da hora que eu queria até te fazer, a gente estava comentando aqui no início, né, que a Sion teve que fazer uma mega de uma adaptação, porque nós éramos uma empresa voltada a um outro tipo de mercado digital, né? E a gente sabe, cara, que o digital, muito provavelmente, pode ter te auxiliado nesse processo de pandemia. E eu acho que o motivo da nossa conversa de hoje, sim. Como é que foi essa questão? O que digital te ajudou durante a pandemia, assim? Vale lembrar que o Gustavo já tinha uma operação consolidada de e-commerce, tá? Antes mesmo da pandemia chegar. Então, ele já tinha tudo isso ele já tinha muito provavelmente um bom tráfego no site dele, já tinha uma colocação boa no SEO. Ele não começou do zero, tá? Então, fala aí pra gente, mano, se não tivesse, o que tinha sido só se não tivesse? Bom, vamos lá. Primeiro, em relação ao que primeiro, na verdade, vou voltar no que o Rodrigo falou, até para fazer uma analogia na questão da junção das duas coisas, no omnichannel, né? Eu sempre dou exemplo do restaurante, né? Cara, o restaurante, se a gente for usar essa ideia,
as pessoas, se for usar a ideia de que o mundo online ele vai acabar com o mundo físico, as pessoas só vão pedir comida em casa e não vão sair para jantar mais, né? E não é isso que acontece. Então, de fato, eu concordo com o que o Rodrigo falou, eu acho que é uma junção, eu acho que o game, ele elevou um pouco de nível, eu acho que as empresas, elas precisam, antes elas precisavam de um nível X para estar bem, hoje elas precisam de 2, então, assim, se ela quiser permanecer, ela não vai, não é que ela vai permanecer no mesmo lugar, ela vai andar para trás, né? A gente até fala que no mundo empresarial a gente não tem andar para trás, ficar no meio, andar para frente, não, é só andar para frente ou andar para trás, você não tem essa questão de ficar no meio do caminho, né? Não tem meio termo. Então, eu concordo com o que o Rodrigo falou, e já emendando o que você perguntou, João, principalmente na questão aí de como que as pessoas enxergam hoje o marketing digital, eu vejo da seguinte forma, eu acho que as pessoas elas precisam entender de que quando a gente coloca isso, de que o e-commerce, ele realmente é um negócio, como se fosse um varejo físico, ele tem um tempo de maturação parecido com o varejo físico, você precisa ter a mesma persistência que você vai ter no varejo físico. E quando a gente fala isso, não é para frustrar a pessoa, mas é para dar realmente, para deixar a pessoa mais preparada para isso. Porque o que eu enxergo, e isso aconteceu comigo, já respondendo a sua pergunta, né, quando a pandemia chegou, cara, eu levei 3 anos para ter uma maturação do meu negócio de e-commerce, na operação realmente, né? Eu comecei em 2016 e eu fui ter, que eu posso te falar assim, cara, eu tô entendendo o negócio realmente em 2019, né? Então a gente está falando de meio de 2016, 2017 inteiro, 2018 inteiro, sabe? E meio de 2019. Então, assim, foi 2-3 anos para a gente poder entender realmente como funciona e para, de fato, ter uma operação saudável, uma operação lucrativa, uma operação que, de fato, está consistente. Né? Uma coisa você fala assim, hoje o faturamento do meu e-commerce corresponde a X% mensalmente do meu faturamento, né? Ou seja, você tem uma certeza de que aquele canal seu vai entrar de X a X, pelo menos. Aquilo ali é um business de verdade, né? Ele não está tentando sobreviver, né? Sim, exato. Não é mais uma aposta, né? Virou realidade, né? Um pouco fica diferente a coisa, né? E já respondendo a sua pergunta em relação à pandemia, cara, eu acho que o principal ponto que nos ajudou, que eu enxergo, não é nem questão só do ponto financeiro, né? Porque ficou praticamente o único canal nosso, então a gente ficou com 7 lojas fechadas aí, praticamente, né? Ficou nesse abre e fecha quase 2, vai fazer 2 anos agora, né? No final do ano, então, claro que o prejuízo foi muito grande, e claro que o e-commerce ele ajudou a não ficar pior, né? Claro que o e-commerce também, o e-commerce ele não fez com que a coisa ficasse, com que a gente empatasse, mas pelo menos com que não ficasse... Mas equilibrou um pouco mais para não ficar tão fora do jogo, né? Melhorou, exatamente, né? Claro que financeiramente é importante, mas o principal ponto que eu vejo é você não perder o contato com o seu cliente. Esse é o principal ponto que eu enxergo hoje. A gente, quando fechou tudo, né, quando teve a pandemia, fechou tudo, as pessoas ficaram em casa, as pessoas não tiveram tanto acesso, ou quase nenhum acesso às lojas e às marcas realmente, né? Então as pessoas, elas não tiveram, e a gente sabe, vocês principalmente sabem melhor do que eu, que a gente só é lembrado quando a gente é visto, né? Exatamente. Então eu acho que isso foi muito importante. A gente já tendo um trabalho já consolidado, um trabalho já coisa já rodando, a gente fez com que o nosso cliente, em todas as lojas físicas, não esquecessem da Powerpick. Pelo menos, mesmo se eles não estiverem comprando, mas eles estavam com a Powerpick ali, eles podiam entrar no site e ver que tem roupa da Powerpick para ele comprar, ele podia ligar no nosso atendimento, que ele ia conversar com a pessoa da empresa. Então, eu acho que esse é o principal ponto, a gente não perder a conexão que a gente teve com o cliente, e eu enxergo isso como uma coisa a longo prazo, não agora, né? Claro que a gente está vendendo, sim, claro que a coisa tá indo bem, mas eu vejo isso como uma vantagem a longo prazo, daqui para quando a pandemia acabar,
Porque quando a pandemia acabar, o cliente não vai ter esquecido da gente. Ele vai saber que a gente existe. Muita gente abaixou a guarda, né? Esfriou, a marca acabou esfriando, e a gente entende, porque o cara dá sem perspectiva, né? Mas aí o cara acabou esfriando o contato com os clientes dele, e a gente sabe que retomar tudo isso depois custa uma grana, né, cara? Você sabe quanto voltar tráfego para o site custa caro depois que você cai posicionamento, porque você está fazendo sempre investimento constante ali, né? Então, não é brincadeira. Eu nunca tinha olhado por esse viés do contato. Eu, como do marketing, voltado a resultados, que é a nossa empresa, ela é pautada nisso, pra gente, tá ligado? Tá em pandemia, mas tem que arrumar uma forma de vender, entendeu? A gente, é para isso que a empresa tá aqui atuando. Mas é legal você trazer esse viés, porque é aquilo que é intangível, né? É aquilo que, além de você ter, tem uma fonte de renda ali que tá me ajudando, minha empresa não zerou o caixa, ela só não tá deixando de gastar, mas tá entrando numa reposição, né? Mas também essa questão do contato quente com o cliente. Não é à toa que a Coca-Cola até hoje investe bilhões em publicidade, acho que é esse mesmo paralelo, né? Lógico que devido às proporções, mas é porque senão a Pepsi também tomaria o lugar dela. E é até uma visão estratégica que você está passando aqui, que faz total sentido, né, cara? É uma empresa viva durante o momento que está em tantas mortas por aí, né? Sim. Eu cometi até até na época, né, quando teve aquele boom da pandemia no ano passado, em março, acho que foi no final de março, dia 22, dia 26 de março, que fechou tudo, ninguém sabia o que ia acontecer, se o mundo ia acabar, se o mundo não ia acabar. Eu lembro que... Exato, foi naquele mês de março, abril, foi muito isso, né? E eu lembro que naquele momento, eu parou tudo, mas você imagina do nada, você fica sabendo que todas as suas operações vão fechar. Eu não sabia o que estava acontecendo, e eu lembro que na época eu paralisei o site. Isso foi 2 semanas que eu paralisei. Eu parei tudo. Eu parei de verba, eu parei tudo. Parei Google, parei Facebook, eu parei tudo. Eu falei assim, cara, eu vou parar tudo, porque eu não sei o que vai... Deixa eu enxergar primeiro o que está acontecendo, para depois a gente continuar. Eu ia dar uma baixadinha, né? Sim, deixa eu agir no racional, não na emoção, deixa eu dar uma segurada. Só que aquilo prejudicou demais, que é aquilo que você mesmo falou, né? Foram 2 semanas que eu parei, que eu abaixei a guarda, e foi praticamente 2 meses que eu me prejudiquei. Foi março, final de março e abril, o mês inteiro, né? Que eu me prejudiquei em venda. E depois eu retomei. Fiquei 2 semanas, retomei, normal, só que assim, é aquela coisa da demora. Até você retomar, até a coisa começar a girar de novo, leva um tempo. Isso aí, para você que está ouvindo a gente, lembrar o quanto a consistência e a constância... O que é consistência? Você fazer sempre. O que é constância? Todos os dias, entendeu? Então, consistência, eu sempre faço de terças e quintas. Então, sempre de terça e quinta. Mas a constância tá frequentemente fazendo isso. Algoritmo vive disso. Vive mídias sociais, a internet, né? Facebook, Instagram, Google, vive de negócios fazendo coisas, postando coisas. Então, veja que o quanto atrasa a vida, entendeu? Você não ter uma consistência, uma constância ali no que você está fazendo. Eu acho que, isso é crucial também passar de mensagem, né? Que como manter o que você está fazendo, mesmo que você tenha que fazer correções de percurso, o que é comum ter que fazer o tempo inteiro dentro de negócios, de cenários que a gente vive, mas não baixar a guarda, né, cara? Não baixar a guarda. Sempre, pelo menos, sempre ter uma estratégia de marketing ativa em algum ponto, porque senão esfria demais, né? Mesmo que você não esteja vendendo na internet, você tem que estar pensando no contato com o cliente, né? Se o seu cliente não está na rua comprando, ele vai estar mexendo no celular na casa dele. Então você tem que estar lá com anúncio, com a presença, com o relacionamento mesmo, né, da sua marca. A gente vê que teve bastante soluções, até que o cara não tinha um e-commerce, o cara não tinha um site, mas ele conseguiu vender pelo WhatsApp, por exemplo. Por quê? Ele tinha o contato dos clientes, ele tinha um bom relacionamento, vendia um bom serviço. E é muito isso que o Gustavo falou, né? Dessa questão que você ficou 2 semanas ali e falou, putz, continuar tendo esse relacionamento, os próprios clientes que já compravam na PowerPick, pode ser online, pode ser físico.
Tem esse bom relacionamento, os caras vão cumprir esses dois lados. Foi uma coisa que, até um paralelo, uma coisa que aconteceu com um cliente nosso, daqui a gente não pode falar muito o nome, né? Porque é questão estratégica. Mas o cara, em vez de cortar a mídia, dobrou a mídia. Qual que foi o pensamento dele? Um monte de gente vai tirar o pé. Agora é hora de... É a mesma coisa que investimento, tá ligado? O cara pensou, a hora de eu acelerar é agora. Porque o cara tira o pé, internet, teoricamente, né? Os custos por clique são leilões. Quem dá mais por esses caras, vai levando. A hora que ele tirou, quem que tomou a dianteira? Foi o cara, tá ligado? Ele acabou tomando a dianteira da parada. E para tomar dele de volta agora? Muitos reais gastos em tráfego agora, muita quebração de cabeça dos caras para fazer acontecer, né? E até um movimento diferente, né? Você pensa, pô, dobrar investimento num momento como esse, tá ligado? Foi o que hoje o Rio tá salvando, cara. Ele tomou, porque que fala? Alguém vai estar comprando. Se não tiver comprando de você, vai estar comprando do seu concorrente. A internet te dá essa possibilidade. Você tá... Tem gente comprando a todo momento na internet. Talvez na sua cidade, à meia-noite da sexta-feira, não tenha ninguém comprando nada. Mas na internet vai ter, tá ligado? Alguém comprando alguma coisa. E você tava ali, né, durante esse momento. Cara, fazendo um paralelo, voltando até nesse negócio de loja física, que o varejo não vai acabar, eu concordo plenamente que o varejo não vai acabar. Nem as lojas, nem as pizzarias e tal. Eu acredito só que a loja física... E até todos os estabelecimentos, eles vão ter que cada vez mais oferecer experiências de consumo mais elevadas e diferenciadas. Eu não falo apenas de um atendimento de qualidade, eu falo de ambiência, eu falo de storytelling, eu falo de realmente uma história, uma experiência imersiva, entendeu? De restaurante. Você não vai num restaurante depois só para comer aquela comida X. É tipo um restaurante japonês, por exemplo, que tem toda uma questão envolvida por ele. Então, as experiências, isso assim, eu acredito até que para eventos isso vai acontecer. Que o futuro do entretenimento e do varejo de consumo é elevar a experiência, ou em tecnologia, ou em brand content mesmo, a própria marca cada vez mais tem uma personalidade, uma experiência específica de consumo. Você vê as grandes lojas e marcas já vindo com esse movimento de lojas conceitos. Eu só acho que isso vai ser acelerado cada vez mais, né? As próprias dark stores, né, onde o cara não tem uma loja reduzida, um estoque mínimo, é um de cada modelo, o cara experimenta e recebe em casa. E aí a experiência de consumo naquele momento tem que ser foda. É tipo, o vendedor tem que ser um puta vendedor. A loja tem que ter aquela puta ambiência, tecnologia empregada. Eu acho que a batalha dos gigantes vai acabar sendo nessas experiências incríveis de consumo. Porque a gente já chegou num momento que até a embalagem ela é pensada. Só falta mudar cada vez mais essa experiência em si de imersão, entendeu? É isso que eu fico pensando. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu vejo acontecer, tipo, o que pode acontecer para eventos, tá ligado? E para o próprio varejo em si, entendeu? Lojas. Com certeza, com certeza. Sim, silêncio, sim. Eu falei. Não, é que a gente entrou numa reflexão. A gente entrou numa reflexão muito pesada do futuro. Estamos gravando. Não, mas eu concordo, João. E cara, eu falo mais. Eu acho que isso aí, isso é o mercado. A exigência aumenta, né? A exigência aumenta. Isso a gente faz em paralelo, mesmo a questão do cartão de crédito. Isso que inclusive que não é tão longe da gente. Cara, você pegar há 20 anos atrás, as lojas não usavam cartão de crédito, era dinheiro, né? E depois, durante esse tempo, começou a ser exigido o cartão de crédito e aquelas empresas que não recebiam, que não aceitavam o cartão de crédito e caiu fora. Eu não compro nada em dinheiro mais. Eu não abasteço meu carro em dinheiro, eu só compro em cartão. Então, se eu for no estabelecimento e não tiver cartão, eu não compro. Então, as empresas elas tiveram que se adequar nisso. E a mesma coisa que as lojas físicas atualmente que você está falando. As empresas elas vão ter que se adequar, elas vão precisar do algo a mais. O algo a mais... Tem que ter um porquê o cara vai se deslocar da casa dele e ir até um ponto X, exato, entendeu? E se incomodar para fazer isso. Só uma loja, eu acho que só um shopping center não vai ser mais suficiente, tá ligado? Para suprir essa comodidade, entendeu? Uhum. Pode ser. Eu acho que aquela coisa, o algo a mais vai deixar de ser algo a mais, vai ser um básico,
né? Aquele diferencial vai deixar de ser o diferencial. Então, as empresas vão ter que vão precisar se adaptar ou elas vão morrer. Mas, assim, eu volto naquilo que eu falei, que o Rodrigo passou no começo. Eu acredito na junção das coisas. Eu acho que o futuro está aí, é na junção da coisa. É você atender o seu cliente aonde ele estiver. É você atender o cliente como ele quer ser atendido. Não vai ser mais eu que vou determinar como eu vou atender. Ele vai ter que determinar como que eu vou poder atender ele. Se vai ser entregando na casa dele, se vai ser retirando na loja, se vai ser, sei lá, levando, deixando a porta, deixando dentro do correio, se vai ser deixando com a tia-avó dele, enfim. Eu vou ter que me adaptar para poder atender ele, não o inverso. Falou tudo para mim, cara. Eu acho que é cada vez mais o consumidor ditando o que quer, tá ligado? Da forma que quer. Porque as opções estão aí, né, meu? Ele compra de você. Tipo, é o que eu falo. Se nenhuma loja de São Pedro me satisfaz, compro na internet, entendeu? E assim vai. Então, se você é um cara que tem uma loja e quer vender para esse cara, esteja em todos esses canais de contato que provavelmente tá deixando alguma coisa sair por aí. Senhores, eu acho que essa live dessa conversa é muito bacana. Eu acho que a gente conseguiu atender todos esses tópicos, eu acho, principais daí, de o porquê, né? Eu acho que está muito claro depois dessa conversa o porquê que o varejo precisa e deve ter o seu braço de digitalização, né? Mesmo que o varejo não vá morrer, ele vai ser ferido, entendeu? E a internet tá ali para estar auxiliando, né, cumprindo esse outro lado. Então, bem da hora. Estamos aqui, então, senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção de todo mundo que estava escutando a gente conversar. Espero que a gente tenha agregado alguma coisa na vida de vocês, aí nos negócios de vocês. E provavelmente você pode deixar aqui nos comentários aonde a gente estiver. Quais mídias a gente vai estar, Rô? Bom, por enquanto, Spotify, YouTube, IGTV também. E daí a gente vai fazer alguns cortes com esses conteúdos também, né? Para a galera que não tem muito saco para ver o vídeo todo e quer ver as partes principais, a gente vai ter essas partes também. Cortes. @sua empresa on é o Instagram da nossa empresa. Qual que é o arroba da sua empresa, Gustavo? PowerPick. @PowerPick. Fica ligado, então, aí na sua empresa on e na PowerPick para saber o que a gente está fazendo durante todo esse movimento aí, todo esse momento que a gente está passando e como a tecnologia e o marketing digital podem te ajudar a passar, principalmente por um momento como esse daqui que a gente está passando de tanta incerteza. Beleza? Muito obrigado pela atenção de todo mundo. Valeu, Gustavo, aí pela conversa. Valeu, Gustavo. Então, aí, quase uma hora de bate-papo que eu gostei pra caramba, muito proveitoso, sempre legal. Muito produtivo. De empresários, né? E é isso. Pô, quer fazer algum agradecimento? Cara, agradecer o Gustavo, obviamente, e ter batido esse papo com a gente. Tenho certeza que tudo que a gente conversou, né, nesse sentido de bate-papo mesmo, né? Abrindo a cabeça que 3 empreendedores, que a gente tem as mesmas dores que todo mundo, tem os mesmos problemas, encontra as mesmas dificuldades. E, cara, muito obrigado aí, Gustavo, a galera que tá ouvindo a gente aí. E vamos para a próxima. Quem sabe daqui um ano a gente não faz mais um desse, ou até um pouco antes, falando o cenário pós-pandemia, tomara. Né? Mas também tratando. Porque assunto a gente vai ter muito mais assunto daí para conversar também, né? Opa, eu vou estar aí, qualquer coisa que vocês precisarem conversar, eu estou sempre disponível também, tanto pro, né, João, Rodrigo, obrigado pelo convite. Espero muito conversar com vocês após a pandemia, espero que seja breve. Com certeza. Estamos torcendo para ser aqui 6 meses. Para mim, podia ser semana que vem já. Mas, de modo geral, é o que a gente espera. Pelo menos até o final do ano, a gente acha que tá tudo regularizado. Então é isso, gente. Muito obrigado. Boa noite para vocês. E acabou essa segunda edição do Livecast. Boa noite. Valeu. Valeu.